Então é assim que eles se vestem na vida real lá na Jamaica. Saudações, Baxter jamaicanos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Alexis e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Street Fighter da Jada Toys aqui na Baxter Toys. E eu não podia escolher melhor do que o personagem DJ, aquele que se tiver uma picape vai fazer da sua festa a melhor possível. Pois é, estamos trazendo agora uma série de figuras da Street Fighter da Jada Toys, entramos na modinha, essas figuras pertencem ao Razer e foram adquiridas na loja Dragon Toys aqui de São Paulo e ela entrega para o Brasil inteiro. Eles não patrocinaram esse vídeo, mas eu preciso dar uma força para essa loja, porque essa loja realmente traz preços extremamente competitivos. Bom, eu vou falar rapidamente dessa embalagem, porque ela remete ali aos fliperamas dos anos 90 e são muito bonitinhas. O que eu achei interessante dessa embalagem é que na lateral tem lá a nacionalidade e o tipo de luta do personagem, então tá lá que ele é um jamaicano e ele tem o estilo de luta de kickboxing. Então eu tô louco pra ver essa figura fora da embalagem e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar ele daí de dentro pra gente poder analisar melhor. Como sempre, eu gosto de mostrar a figura no blister para vocês verem como que ela está dentro da embalagem. Bora tirar ele. Figura fora da embalagem e as minhas impressões gerais são as mais positivas possíveis. Mas antes de eu falar das impressões gerais, eu preciso falar pra Jada parar de enfiar um monte de fitinha, um monte de durex, um monte de coisa pra prender esses bonecos. Não precisa de tanta coisa não. Demorei mais de 10 minutos pra tirar ele da embalagem. Facilita a nossa vida, poxa. Mas brincadeiras à parte, que figura sensacional, senhores. O tipo de peso que ela tem, assim, ela é muito parruda, ela é muito grande. Então você pega em mãos, você sente o peso da figura, como ela tem que ser mesmo. Afinal, né, o DJ, ele é parrudão, então achei isso muito sensacional, achei isso realmente bem bacana. Agora eu vou tirar ele da base giratória pra gente poder analisar outras coisas. Então assim, de acessórios que ele vem não é muita coisa, mas é o suficiente para esse personagem. Ele vem ali com duas mãozinhas, uma apontando e uma fazendo positivo para você poder fazer as poses de vitória lá do Street Fighter. Vem com a correntinha dele, depois eu vou colocar no pescoço dele. Vem com essa basezinha aqui para prender esse effect maravilhoso, que depois a gente vai ver como que fica. E um rostinho extra que também iremos ver em detalhes. E uma outra coisa que talvez possa ser considerado acessório é que ele vem também com esse negócio aqui, ó, esse dioramazinho bem bonitinho, representando ali a tela dele do jogo e mostrando como os jamaicanos se vestem na vida real. Olha só, tem até uma jamaicana com roupa flamenca, então é assim que eles se vestem na vida real lá na Jamaica. Bom, agora eu vou desarrumar tudo isso pra gente poder analisar a figura. Bom, agora vamos analisar a figura em si. Já posso dizer pra vocês que de pintura, escultura, essas coisas, essa figura realmente ela é muito bacana. Se você observar bem, ele tem ali umas nuances de sombreamento no peitoral pra valorizar os músculos, até mesmo aqui na perna, aqui na calça, né? Tem ali umas manchinhas amarelas, assim, pra tentar dar mais profundidade. Esse é um trabalho bem interessante. Adorei a parte da calça aqui, escrito Maximum. Bem bonita, pena que quando você mexe aqui, né, ele quebra a harmonia da figura, mas também não tem muito o que fazer não. De qualquer forma tá respeitoso ao que a gente vê no jogo. As luvas são bem interessantes porque elas poderiam ser só pintadas, mas elas são esculpidas e olha que bonita, cara, essas luvas de Muay Thai, bem interessantes. Olha como que o colarzinho fica legal nele. Então assim, bonita, aliás... Vamos falar dessa pintura que tá bem legal, porque a cor da pele dele tá muito interessante. A escultura do corpo, gente, tá muito bem esculpido. Olha, eu tô assim bem animado com essa série. E o legal é que a calça, ó, toda texturizada, também ela não é lisa. Você consegue ver uma leve textura em toda a parte ali da calça dele, né? Bem bonita, os pés descalços. Cara, sensacional. E detalhe pro cabelo, né, gente? Olha essas tranças, que coisa linda. Olha a ponta da trança ali com a parte douradinha, bem interessante. Aqui o M, né, pintado no cabelo dele. Pintado não, né? Raspado no cabelo dele. Olha que bacana que tá essa figura. E olha, vou dizer pra vocês que tá realmente bem animador. Agora vamos passar pra Red Sculpt, já que a gente tá olhando ele aqui pra frente. E que Red Sculpt, senhores? Ele tá a cara, exatamente a cara do DJ lá do Street Fighter. Literalmente cuspido escarrado. Olha esses olhos, que lindos que são. Esse sorriso dele, bem interessante. Aliás, uma coisa que eu achei bem legal é que a trança dele é articulada. Olha só, você consegue fazer várias poses com ela. Mas é legal deixar ela como descanso aqui, bem bonita. A parte do cabelo ali, né, esculpida também, bem legal. E a pintura dos olhos muito bonitas, muito bem feitas. Vamos trocar o rostinho para ver como que ele fica com a outra Red Sculpt. Muito bem, a Red Sculpt nova tá aí.
E olha que da hora, mano, o sorrisão dele tá muito igual. Olha que coisa sensacional, como é bem esculpido dentro da boca, bem pintado pra caramba, a bocona aberta. E sim, ele tem olho azul porque é muito comum na Jamaica negros terem olho azul por conta da colonização estadunidense, né? Então é meio que comum, assim, tem bastante gente lá desse jeito. Mas olha que bonita a parte da trança também, ela também movimenta, mas tem outro caimento diferente da outra head sculpt. Simplesmente sensacional. E, mano, essa correntinha dourada tá muito legal. Pega toda a essência do personagem, né? Olha, gente, que impressionante. Olha esse nariz, olha essa orelha, gente. Olha a qualidade de escultura desse rosto. E é uma curiosidade, né? Ele não tem sobrancelha. Agora que eu tô reparando, o DJ faz a sobrancelha. Por isso que eu tô achando ele estranho. Agora que fez todo o sentido do mundo, sempre achei ele esquisito porque ele não tem sobrancelha. Então assim, de head sculpt, pintura, escultura, realmente sensacional essa figura, hein? Vamos agora para as articulações, mas vamos começar com a cabeça. Ele tem, opa, saiu aqui. Ele tem esse ponto de articulação aqui na junção do pescoço e tem outro ponto de articulação na junção com o peitoral. Isso faz com que possibilite esse tipo de movimento que é bem legal, né? Só colocar a trança dele para trás pra gente poder ver melhor. E colocar para cima. Aí você tem as articulações do braço, ele abre bem o crucifixo, achei que ia ter um pouquinho de problema por conta do tamanho do ombro, mas não. Tem a articulação borboleta muito funcional, olha isso, cara. Caramba, que sensacional, olha, bem bonita. Articulações no bíceps normal, dá o 360 como qualquer figura. Aliás, as articulações eu tô achando muito semelhantes à linha Marvel Legends. Inclusive ele é pinless também, articulação dupla no cotovelo, bonitinha. E a articulação aqui de munheca que todo mundo conhece. O peitoral tem esse corte aqui, ó, que vai tudo isso aqui pra trás. E olha como continua legal a escultura do corpo dele, não perde a harmonia. E vai isso aqui pra frente. Interessante. E ainda você tem um outro ponto de articulação que é aqui na cintura, que ainda você pode fazer pequenos movimentos desse jeito. Não tenho certeza se dá o 360, na dúvida não dê, pra você não quebrar a sua figura, certo? As pernas, aqui é o ponto forte, hein, mano? Não pode vacilar aqui não. O Van Damme, nossa senhora, abre muito bem, como esperado. Vai bem pra trás, olha só. Apesar do bumbum jamaicano, você tem ele indo bem pra frente, achei que poderia até ir um pouquinho mais. E tem aqui a articulação de corte de coxa muito semelhante à linha Marvel Legends. Articulação dupla e pinless no joelho muito bem feita, olha que interessante. Bem legal, e como ela fica mais escondida quando a perna não está dobrada. E você tem a articulação básica aqui nos pés. Pra mim, até agora, o único ponto negativo são os pés, que pra mim poderia ter articulação na ponta dos dedos pra facilitar alguma pose, alguma coisa mais extrema, mas não chega a atrapalhar não. Então a figura muito, mas muito bem articulada, realmente bem interessante. Vamos agora às medidas. Da ponta do pé até o seu cocoruto, ele tem 16 centímetros, ou seja, uma figura aí de 6 polegadas. Agora vamos ver comparativos. O primeiro comparativo com seu companheiro de porradaria, o Dhalsim, que será o próximo review de Street Fighter aqui no canal. Então já se inscreva aí se você não é inscrito para ver como ficou essa figura. E olha como a escala deles fica sensacional, porque tá bonitinho. O Dhalsim levemente menor e levemente mais magro do que o DJ, como deve ser. Então, perfeita essa escala. Agora é um comparativo com uma figura padrão da linha Marvel Legends, o Homem-Formiga, bem bonitinho. Percebam que a escala fica certinho com Legends, né? Interessante, harmonizou legal. E pra finalizar o comparativo com uma figura da DC Multiverse, aí você percebam que não tem absolutamente nada a ver, né? Fica extremamente estranho. E esse Superman também terá review aqui no canal. Considerações finais, então tá ele soltando seu poderzinho. Olha que legal que fica esse croissant de fogo sendo disparado pra vocês. Olha, vou ser muito sincero, cara, que figura sensacional. Realmente o que falaram dessa linha é verdade, é bonita, vale a pena. O custo-benefício dela é muito alto, porque realmente são figuras muito bem feitas, num padrão de qualidade muito bom e muito bem articulada, com acessórios legais e num preço relativamente acessível aí de 26 dólares. Particularmente, eu acho que essa linha já da Toys, ela veio pra ficar e tá todo mundo torcendo pra que, quem sabe, ela consiga a licença de Mortal Kombat, quem sabe, de repente, ela não consegue lançar até figuras de outras linhas, porque a Jada Toys está revolucionando, chacoalhando o mercado de colecionáveis, tanto que fez a Storm Collectibles até lançar figuras para concorrer com ela. Bom,
Então assim, de 0 a 5 bucks, eu não tenho como não dar menos do que 5 pra essa figura, porque ela beira a perfeição realmente. Olha, sensacional. Se você tiver oportunidade, faça essa coleção que vale realmente a pena. Eu recomendo. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, participe das nossas lives às terças-feiras às 21 horas e a gente se vê num próximo review. Um grande abraço e tchau, tchau!